dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme revolucionário que abre novas perspectivas. Se você for uma pessoa extremamente conservador, daí é revolucionário. Hoje nós vamos falar sobre um filme de 1998 chamado Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. Filme esse que passou incessantemente no Cine Belas Artes, no SBT, que foi uma referência fortíssima para o WandaVision. Sim, esse filme que não sei porque nunca tinha conseguido terminar de assistir. Quer dizer, agora eu sei, mas antes eu não sabia. É um filme que quebra barreiras tecnológicas. É o primeiro filme que É o primeiro filme que usa um efeito quase pro filme inteiro, que é o efeito de preto e branco misturado com colorido. Eles inventaram a tecnologia para fazer isso nesse filme. Basicamente é isso. A gente pode ver isso em outras maneiras, mas em tempos menores. A gente pode até ver isso acontecer em outros filmes, mas é um tempo bem reduzido e não é a mesma tecnologia. Por isso ele é revolucionário tecnologicamente. E o filme ele é muito legal. Ele é muito legal mesmo. Eu gosto desse filme, gosto. Ele é meio lento. 2h10, bastante coisa. Bastante assim. Podia ter diminuído um pouco o drama, sabe? As pausas. Mas é um filme muito legal. Menos por umas coisinhas. Tem umas coisinhas que me incomodam bastante. A maioria delas tem sentido, tá? E tem uma que não tem. É só implicância minha, mas daí eu explico por quê daqui a pouco. O filme começa com uma televisão com vários canais sendo sintonizados e trocados, porque é 98, então temos o ápice quase da TV a cabo, vários canais, até chegar num canal que só passa coisa antiga. E vai ter uma maratona de um seriado chamado Pleasantville. Na minha tradução seria tipo Agradavelópolis. E todos os clichês que rodeiam a família nuclear da década de 50, sobretudo a maneira como os seriados retratavam essa família. Então mostra que nunca chove, todo mundo está sempre perfeitamente agradável. Essa palavra eu vou usar bastante no filme. Mostra que todo mundo é feliz e que eles dormem em camas separadas, porque isso era uma coisa que acontecia nesse período. Os casais casados nos seriados dormiam em camas separadas por motivos de censura, que a gente também já vai falar sobre isso. Tem várias coisas que vão acontecer no decorrer desse vídeo. No final do anúncio da maratona, eles mostram um concurso de perguntas e respostas que o vencedor ganharia $1.000 mais uma viagem para qualquer uma das Pleasantville dos Estados Unidos. Porque tem muita cidade com nome igual nos Estados Unidos, porque não tem aquela coisa de criatividade, né? Tipo Springfield. Tem uma pá de Springfield. Também tem uma pá de Pleasantville. E é verdade, eles mostram no mapinha se realmente naqueles lugares tem cidades com esse nome. Que coisa, né? E daí corta pro presente. A gente conhece o nosso primeiro protagonista, que inicialmente vai se chamar David. E ele está alucinando do sol, olhando para a menina que ele acha interessante. Enquanto ela conversa com outra pessoa, ele está fingindo que ela está conversando com ele. Pra gente saber que ele realmente não faz sucesso no mundo real. E fora que a escola que ele estuda é a mais apocalíptica, depressiva e pessimista do mundo. Porque daí mostra 3 professores falando que no futuro não vai ter nem oxigênio, nem árvore, nem dinheiro, nem emprego e nem condições básicas de vida. É tipo um atrás do outro. Ah, e tem outra coisa. O David é vivido pelo Peter Parker. Sim, é um dos Spider-Mans que fazem esse filme. Ele tá à noite agora assistindo um episódio e usando o episódio para abafar a conversa que a mãe dele tá tendo com o pai dele. Que é realmente uma conversa meio triste de ouvir, porque ela marcou de sair com o namorado dela e passar o final de semana fora fornicando, só que o pai não quer ficar com as crianças, então ele não quer ir. E daí os dois estão discutindo para ver quem fica com a criança e nenhum deles quer. E ele sobe o volume e fica olhando como é perfeita a família dos anos 50 e como é lindo uma mãe amorosa que não trabalha fora, um pai que tá preocupado, sabe? Nada impede a gente fanficar e dizer que o filme inteiro é uma alucinação da mente dissociada, traumatizada do protagonista. Porque ia bater certinho, assim. Ele tá de ir pro... Mais um dia se passa e ele e o amigo dele estão treinando para fazer aquele concurso de perguntas e respostas sobre o seriado. E eles ficam horas falando perguntas um pro outro. E eu ia fazer a seguinte piada. Nada mais adolescente do que um seriado dos anos 50. Claro que 2 adolescentes de 15 e 16 anos iriam ficar obcecados com um seriado que mostra a família perfeita. Só que daí eu lembrei de mim mesma. E eu fui a pessoa que ficou obcecada pelo Elvis Presley na escola. Eu era a pessoa que refez a capa do caderno com fotos do Elvis. Eu tinha ele na minha carteira, sabe? E eu sei que vocês são tipo eu. Então contem nos comentários pra mim as coisas completamente anacrônicas que vocês decidiram ser obcecados na adolescência e ninguém entendia vocês. Tal como o protagonista desse filme.
Ele tá fazendo isso por causa de trauma, né? O meu não era trauma, eu só apenas não era como as outras garotas. E daí tem as crianças conversando e já corta imediatamente pra outra protagonista, que é vivida pela Reese Witherspoon. Ela é a Jennifer. Ela tá maravilhosa nesse filme. Ela tá icônica. Não tem uma cena que ela apareça que ela não roube toda a atenção. Ela tem muita personalidade. Ela é meio chata, meio irritante. Você acredita que ela é uma adolescente prepotente? Sabe? Ela é muito boa nesse filme. Muito legal mesmo. E ela tá com as outras meninas populares, marcando com um rapaz popular de ele ir pra casa dela hoje à noite, já que a mãe vai ver o namorado e vai deixar as crianças sozinhas e foda. E ele aceita. Deu 6h30, que é a hora que começa a maratona de 24 horas, eu acho, do seriado. A irmã também está se arrumando para pegar um rapazinho alto. Então os dois começam a discutir, porque os dois querem ficar na sala, porque na sala tem a TV legal. E daí os dois começam a brigar, eles jogam o controle remoto de um lado pro outro. O controle remoto que eles usam me trouxe lembranças, porque daí eles jogam o controle na parede e quebram em vários pedaços, e eu lembro do layout daquele tipo de controle remoto. Me traz memórias de quando ele parava de funcionar porque engordurava, desmontava sozinho, sabe? Tinha que ficar girando a pilha, tinha que ficar batendo. Memórias que não acrescentam, né? Mas tá, eles destroem o controle remoto e essa é uma daquelas novas TVs que você só consegue trocar os canais pelo controle remoto. Ela é super avançada. E daí os dois estão brigando e a campainha toca. A irmã acha que é o peguete dela, mas não. É o mais suspeito senhorzinho que você pode imaginar na sua vida. Na verdade, suspeito não. Você olha pra cara desse senhorzinho, todo vestido dos anos 50, falando, vocês precisam de reparo de televisão? Você olha pra ele e sabe que você vai aprender uma grande lição de vida através do ponto de vista de outra pessoa. Ele tem essa cara de que ele vai acidentalmente trocar o seu corpo com o corpo da sua mãe, sabe? Que ele vai fazer você crescer do nada, ou você, idoso, virar uma criança de novo, vai colocar tua consciência num cachorro. Mas tá, ele entra porque eles são desesperados por controle remoto e ele começa a conversar. A irmã é toda grossa, mas educada. O irmão, ele é de boa. Ele quer socializar, ele quer amigos, e daí eles começam a falar sobre o seriado Agradavelópolis. O senhorzinho que surgiu do além, ele fala perguntas específicas que só quem assiste o seriado como resposta ao trauma saberia. E ele sabe de todas elas. Quando ele responde todas elas, o senhorzinho fala, era você que eu tava procurando. Toma esse controle aqui. E ele pega o mais místico mudança de corpos vou entrar na TV que existe na vida. Ele é extremamente suspeito. Ele vai fazer você acidentalmente parar na Idade Média. Ele é muito suspeito. Mas como a irmã não se importa com ninguém, que ela pareça egoísta, até o meio do filme, para as pessoas passarem pano do que fazem com ela como personagem no final do filme, que me revolta. Ela só olha pro senhorzinho que surgiu do além e fala, tá bom, a gente vai ficar com o controle, despacha ele. E novamente as crianças começam a brigar pelo controle, só que dessa vez eles são teletransportados para Agradafelópolis, Presentville. Eles entram no programa e eles pegam a identidade de dois gêmeos, o Bud e a Mary Sue. Quando eles entram em desespero, o senhorzinho aparece na TV falando que ele realizou o maior sonho do Bud, o Peter Parker. E ele fala, como assim? Ele fala, nossa, pessoas iam adorar voltar no passado e viver numa cidade tão agradável quanto Agradavelópolis. E ele fala, não, a gente precisa voltar, a gente não tem condições. Ele fala, é? E ele começa a ficar birrento, como se ele fosse tipo um grande deus do tempo. Talvez ele seja um deus do tempo. Não explico o que ele é. E daí ele fala, quer saber? Para vocês aprenderem educação, eu vou deixar vocês aí 2 semanas. O fato de a gente não saber de onde esse homem vai, para onde ele vem, para que ele serve, o que ele tá fazendo. E na lição de vida desse filme para os adolescentes, ela vai fazer sentido assim grande. O filme vai dar uma lição legal pra gente. Os adolescentes, eu não tenho muita certeza que eles aprenderam, não. Porque eles aprenderam coisas diferentes. E agora eles estão presos em Agradavelópolis. Uma cidade sem cor? Devia ser esse o slogan, né? Mas não é. E a mãe fake deles aparece, tem uma mesa de café da manhã totalmente americana com 200 mil calorias, e ela vai servindo waffle em cima de um roast beef em cima. Coisa americana, sabe? Americana de uma refeição balanceada, café da manhã dos campeões. E eles vão servir um monte de comida e os dois não sabem o que fazer, eles começam meio que a comer, porque o que a gente vai fazer? A gente tá aqui mesmo, né? Vamos comer. E daí os dois vão pra escola e começam a brigar. A Mary Sue tá doida, né? Porque ela é popular no mundo real. E ela quer sair de lá logo, e ela não quer seguir regra nenhuma, e ela malemar assistir o show. O Bud não. O Bud acha que tudo tem que acontecer exatamente do jeito que sempre aconteceu, porque senão vai meio que destruir o universo deles, vai virar um paradoxo, e eles não conseguem voltar pra casa. A Mary Sue não tá ouvindo, não tá entendendo, não tá querendo, até que quem chega? Braia. Braia do Velozes e Furiosos chega de carro! Na verdade, ele chega exatamente igual, porque ele tá assim, ó, então ele chega e olha pra ela. É a mesma cena.
Ah, tá. Ela olha pro Brian e fala: eita, vamos ficar. Ah, eu quero ficar, gostei da cidade, eu prometo obedecer direitinho. Ele é meu interesse romântico. Daí ele fala: ele fala, ótimo! Vamos pra escola, vamos estudar, vamos aprender. A Mary Sue tá tendo uma aula de geografia, que é uma aula muito engraçada, que faz parte desse começo satírico que é muito bom, porque mostra ela toda séria, mostrando toda a Grada Velópolis, e é tipo uma quadra e meia, uma seriedade que é uma quadra e meia, e quando você chega no final da quadra, você volta pro começo de... E o que é que a dona Mary Sue fala? Ela fala, o que é que tem depois? A gente não pode ir depois? O que é que tem depois? E ela é a que faz as perguntas certas nesse filme. Ela é a pessoa mais curiosa. Enquanto Mary Sue tá tentando entender geografia da cidade, o Bud tá jogando basquete com uniforme de homem-quenga. Shortinho curtinho, bem decotado. Bem, aprovamos. E ele descobre que é impossível ele errar a cesta. Ele é um jogador de basquete excelente sem nunca tentar. E todos eles jogam muito bem e eles nunca perdem. Ele tá achando isso massa. Quem chega depois do jogo? Brian. Brian chega perguntando se é uma boa ideia levar a irmã dele pra sair. E o Bud fala, olha, ela tá meio estranha. Você não quer esperar um pouco? E daí ele muda de tom e ele imediatamente vira um macho abusivo. Ele fala, se ela não for... O que eu vou fazer da minha vida? Eu literalmente não sei o que fazer sem ela. E daí ele vai ficando bravo e ele imediatamente parte pra violência. Ele joga uma bola de basquete e quase derruba a cesta. Fecha o cu do Bud, né? Ele vai correndo pedir, pelo amor de Deus, pra irmã dele sair com o Brian. Ela fala, não, cidade estranha. Você sabia que a biblioteca só tem livros em branco? E você sabia que essa cidade não pega fogo? E daí ela mostra um lenço, assim, ela tentando incendiar, porque a cidade é inteira não inflamável. Quando eles chegam em Agradavelópolis, mostra um caminhão de bombeiros chegando, fazendo todo um circo pra tirar um gatinho, colocar o gatinho no chão e ir embora. Então é por isso que os bombeiros só salvam um gatinho, nada pega fogo nessa cidade. Ele convence ela a ir no date e vai correndo pra trabalhar. Ele trabalha na única lanchonete da cidade, que é uma quadra. E nessa lanchonete tem, eu acho que é o dono. Ele tá preso num loop infinito, quase uma crise de toque, porque ele tá acostumado com uma ordem de coisas acontecerem e a ordem não aconteceu exatamente, ele não sabia o que fazer, ele tava tipo há um tempo, porque tava saindo a tinta. Nessa hora, o Bud faz uma coisa que é errado nesse universo. Ele fala pro dono da lanchonete dar os pulos dele. Fala, se eu não estiver aqui, você faz o que eu faço. Ele fica tipo, o quê? Eu posso fazer o que eu quiser? O date dos dois vai acontecer exatamente naquela lanchonete. Ela chega toda faceira com o Brian tá super feliz com ela, só que ele é todo virgão, né? Ele tá todo tipo, nossa, minha querida, tão bom passar tempo com você. Eu espero um dia poder segurar na sua mão. E ela tá tipo, eu quero segurar em outra coisa. E ele não entende nada. Não entende. O irmão dela fala que eles não têm essa capacidade de ter malícia. E ela duvido que não tem. Ela é muito afrontosa, eu gosto dela. E daí ela vai no banheiro. O banheiro não tem privada. Por quê? Porque é mais uma piadinha com os anos 50. Os anos 50 passou por um período de autocensura no cinema, que eles inventaram isso para que o governo não censurasse eles. Então, a gente vai se censurar, não tem problema. O nome é Hays Code. E uma das proibições idiotas era que não podia aparecer privada. Descarga, não podia também. E a cama separada também do Hays Code, porque não podia mostrar a ideia de insinuação de que talvez duas pessoas transassem. Então, os casais casados dormiam em cama separada. Ela fica mais brava ainda, porque agora ela não pode nem fazer xixi, porque não tem privado. E ela decide que ela vai pegar o Brian e o Brian vai ver o que é bom pra tosse. E realmente vai. Ela pega o Brian pela mão e vai pra onde? Vai pro cantinho da pegação, que é pra onde os jovenzinhos teoricamente iriam pra fornicar. Mas, como é Agradavelópolis, eles apenas se abraçam e olham pro luar. E tem a melhor frase desse filme, porque o Bud tá tentando convencer ela de todas as maneiras. Até o momento que ele olha pra ele e fala, não, Jennifer não faz isso. Ele não existe, não se faz isso com pessoas que não existem. É muito boa essa frase. Mas ela leva ele pro jardim da putaria e ela ensina os caminhos do pintinho dele pra ele mesmo, que eu acho que ele só usava pra fazer xixi. E depois disso, a vida dele mudou completamente. Nada é como antes pra ele. Ele tá tão mudado com essa experiência que ele está andando no jardim e ele vê o quê? Uma rosa vermelha. E ele fala, eita, vermelho, o que é vermelho? No outro dia ele conta pros amigos os caminhos do pintinho e o que fazer com ele e como conseguir um lugar pra ele ficar. E eles ficam também descaragados, tipo, eita! Quando todos eles perdem a inocência e ganham a malícia, eles esquecem como joga basquete. O Bud segue puto falando, porra, você não pode fazer isso comigo. Olha o jeito que tá tudo, sabe? Tava todo mundo tão de boa quando a gente não estava aqui. Ela fala, mas será que é uma boa ideia mesmo deixar todo mundo de boa? Será que às vezes eles não seriam mais felizes se as coisas mudassem? Eu acho que tem que mudar, sabe? E ele não mexe nada. Essa cidade é perfeita do jeito que ela é. Ela faz isso? Não, até porque ela já plantou a semente do tesão, né?
nos adolescentes, então é disso pra pior. E eu acho muito legal essa ideia do filme de a revolução começar com os adolescentes, porque existe um poder muito grande na inocência adolescente. E a gente acha que não leva isso tanto a sério. Por quê? O fato de eles estarem cheios de ideias e cheios de opiniões e eles não terem ideia literal, porque eles não chegaram lá ainda, de como vai ser o futuro, dá um senso de revolução que dificilmente um adulto vai ter porque ele sabe demais. Ele sabendo demais, ele desanima fácil. O adolescente não sabendo de nada, consegue mudar coisas. Eu gosto disso. Gosto desse filme ter começado com os adolescentes. Até porque no começo é putaria, depois eles apenas convivem juntos em paz. Tipo, foi uma semana, foi tipo gripe, assim, uma semana de tesão, e daí eles entenderam que o importante é ser amigo, o importante é conversar, sabe? E eles vão perdendo mais jogos, e as coisas vão ficando mais coloridas, e os adolescentes vão ficando cada vez mais putanheiros. Surge do além uma cama de casal pra ser vendida, todo mundo fica horrorizado, sabe? A cidade tá ficando cada vez mais estranha. E o dono da lanchonete, ele tá desgraçadíssimo da cabeça, porque agora que ele aprendeu que ele pode não fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, ele tá se perguntando qual é o sentido da vida. Que adianta fazer as coisas? Ele tá super existencial. Melhor que a irmã trouxe os caminhos da fornicação, do tango, do demônio, da dança horizontal para a cidade. E ele trouxe a depressão, ele trouxe a dúvida, ele trouxe a ansiedade. E ele continua explicando que ele faz a mesma coisa todo dia, mas tem um dia do ano que ele pode ser feliz, que é Natal, e ele faz o mural, o vitral, que é no vidro. Ah, vitral é um mural de vidro. Faz todo sentido, eu nunca pensei nisso. Nossa. Ele faz o vitral de Natal e todo ano ele pode fazer uma coisa diferente. E ele quer mostrar pra ele todos os anos que ele fez um desenho. O Bud tá tipo, olha que legal, mas que tal não pensar nisso nunca mais, hein? E daí ele fala, tá bom. Então os adolescentes estão cada vez mais coloridos, a cidade está cada vez mais colorida e alguns adultos estão ficando mais coloridos, sobretudo quem? A mãe das crianças. Ela cada vez está mais colorida e ela tá vendo as coisas mais coloridas, mas ela tá tentando fingir que não, pra não causar na sociedade, afinal ela é uma dona de casa. E ela um dia olha pra filha e fala, o que acontece lá no jardim do pecado? O que acontece lá? E daí ela fala, a gente faz sexo. Séria, assim. Daí ela fala, o que é sexo? E daí, nossa revolucionária, nossa portadora da autonomia sexual, que é a Mary Sue, explica toda a jornada do sexo pra mãe, e a mãe fica tipo... E daí ela fala uma coisa que também é muito boa, é muito engraçado. Fala, seu pai nunca faria isso comigo. Nunca, isso não é coisa do teu pai. E daí, Mary Sue explica que ela não precisa do pai. Ela só precisa de bons pensamentos e uma mão. Naquela noite, a mãe tenta e consegue, rapidamente, da primeira. E é uma cena longa, é uma cena detalhada, e eu preciso que vocês lembrem isso para as informações que eu vou passar no futuro, tá? O que acontece quando ela completa a ação manual? Uma árvore pega fogo. Fogo amarelo, bonito, e tá todo mundo olhando com cara de que é isso? Que legal. Que o Bud, ele tem que sair correndo e lá no corpo de bombeiros também é uma cena engraçada que ele fala, fogo! E todo mundo tá tipo... E agora ele fala, gato! Só gato, todo mundo sai correndo. Chegando lá, os bombeiros nunca usaram nada que serve pra apagar um fogo, então o Bud tem que fazer tudo sozinho e ele apaga o fogo. Quando ele apaga o fogo, todo mundo fica tipo, quem é esse homem? O herói sedutor, ele ganha a chave da cidade, sabe? Ele é homenageado por todo mundo. Todo mundo acha ele um herói. Ele tá desconfortável, mas ele tá menos, né? Porque afinal agora ele é um herói. E o que acontece? Uma menina gata vai lá dar em cima dele, oferecendo o biscoito dela. De várias maneiras que você pensar. Não é o único sentido da história do biscoito. E daí ele fica tipo, eita, ela gosta de mim. E isso traz uma motivação nele pra mudança, sabe? Ele tava todo fechado, agora ele tá tipo, nossa, sabe que talvez a mudança seja legal? A gente tem que ver isso, essa cidade tá muito presa. Ele vai trabalhar e quando ele chega, todos os adolescentes estão lá junto com a Mary Sue e ela fala, olha, eles me perguntaram umas coisas que eu não sei o que responder, você pode me ajudar? E ele chega no meio de todo mundo e eles perguntam, como que você sabia o que era o fogo e apagar ele? E daí ele fala, da onde eu venho, o fogo é normal. E daí eles, da onde você vem? E ele de repente, foda-se paradoxo, foda-se, porque a menina que ele quer pegar tá lá, né? E ele começa a contar de como é fora, só que todo mundo lá cresceu com ele. Na mesma cidade de uma quadra. Eles iam perguntar pelo menos, tipo, como assim? A gente cresceu juntos. Mas ninguém tem essa dúvida. Por quê? Porque esse filme pula umas coisas importantes de contar. Não contou a origem do senhorzinho. Não vai contar porque ninguém achou estranho o amigo de infância agora
ter uma vida passada, sabe? Mas ele começa a contar. E daí o que acontece? Uma pessoa fala, é tal rio igual tal coisa. E daí fala assim, como é que você sabe disso? Ele pega um livro e mostra que o livro está começando a ter páginas coloridas e desenhos e coisas escritas. A irmã dele fala que ela imaginou sobre o livro e ele começou a encher de letrinha. E ele fala, nossa, sério? E ela fala, sim, só que eu só sei metade da história. Daí ele explica o resto. E o livro se completa, todo colorido. Mais uma coisa revolucionária da nossa Mary Sue, né? Ela que começou a fazer os livros terem letra. O irmão só terminou e o irmão ficou de herói. Agora ele é tipo o herói da cidade. Grande sábio, conhecedor do mundo. E ele não quer mais ir embora, né? Ele tá de boa. Então agora a gente tem coisas coloridas aparecendo e todos os homens de bem estão reunidos na barbearia conversando como tá tudo estranho. E as coisas não podem continuar estranhas porque estranho é errado. Estranho é estranho, a gente tem que ser normal e a gente tem que... As coisas não estão mais tão agradáveis. O que esse homem faz também? Ele vai na casa dos pais do Bud e da Mary Sue e convida o pai deles para participar da junta comercial da cidade. E ele fica super feliz, eles ganham um pinzinho, assim, um bottom. E agora ele faz parte dos homens conspiradores. Ele manda a mulher dele trazer comida, porque é isso que eles fazem na década de 50 e ela não traz. O Bud aparece e fala, eu vou lá, tá? Só um pouquinho. E daí ele olha pra mãe dele e a mãe dele tá colorida e desesperada, porque ela tá toda colorida. E ele pega a mãe com carinho, senta ela na cadeira e maqueia ela de preto e branco de novo, sem pressa nenhuma também. Mostra ele olhando com uma cara quase apaixonada pra ela, sabe? Uma coisa meio... Você é linda, você está linda de qualquer jeito. E ela está flertativa com o filho também, falando, mas você acha que eu tô bem? O que eu faço agora? Demora horrores essa cena, horrores. Neura, você tá sendo chata? Então, esse filme é dedicado para quem? Para a mãe do diretor. O diretor também é o roteirista, também é o idealizador. Ele conta em uma entrevista que é irônico a cena da maquiagem ser uma cena tão parecida com a vida real dele acontecer a gravação no dia que a mãe dele morreu. Então, a mãe dele é uma referência direta à mãe do Bud. Tem uma cena que é igual à cena que ele lembrava com a mãe dele. Com a mãe dele. Porque, caralhos, tem uma sequência de vários minutos da mãe dele descobrindo os caminhos da Siririca. Por quê? Por quê? Sino, gente, não dá, né? Sino. Porque piora! Tem mais coisa! Em uma outra entrevista, esse mesmo diretor, ele fala sobre esse filme no futuro, assim, faz tempo. E daí pergunta, mas qual é desse filme? Qual que é a lição dele? Como eu falei, ninguém tem muita ideia qual que é a lição que as crianças tiveram entrando no passado. Criança não. E daí ele fala, esse filme, na verdade, é uma analogia ao livro de Gênesis. Gênesis, da Bíblia. And I don't think it's a statement. I think it's an examination of a lot of things. It's an examination of the struggle that we all feel inside us between those things we repress and those things we accept. It's about leaving the Garden of Eden. It's an Edenic biblical allegory, is what it actually is. It is the book of Genesis. Only I'm not necessarily telling it in the way it was originally told. You recreate the garden and accept that garden, snake, apple, and all. And that, in that respect, that's the closest way to explain it. A entrevista vai aparecer em algum momento, porque eu tenho que provar isso pra vocês, porque porra, estranho pra cacete isso. Mas enfim, voltamos pro filme. E ao ver a mãe dele colorida e sofrendo, ele percebe que, além de mulher, ele pode conseguir pepeca também, ele percebe então que a mudança é boa e que o progresso é bom, e ele pega um livro de arte e leva para a lanchonete, para o dono da lanchonete vê, e ele tá completamente maravilhado, e ele fala uma frase que meio que começa, um negócio que também me incomoda, que é o sermão, assim. Esse filme ele vai ter uma vibe muito sermão daqui pra frente. Aí, toda sátira, ela meio que acaba e daí o filme fica sério demais. Mas ele olha, fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer nada parecido. E daí ele fala, por quê? Daí ele fala, essas cores, eu não tenho essas cores. As pessoas têm acesso a essas cores todos os dias, não sabem quão sortudas elas são. Bem sutil assim, daí ele fala, E ele continua folheando, completamente apaixonado pelas cores. Ele sai desse momento revolucionário das cores e encontra a menina e chama ela pra sair, ela aceita com alegria. E à noite é o date dos dois. Ele vai conversar com a irmã e a irmã está fazendo o quê? Lendo um livro. E ela está super interessada no livro. E ela tá achando interessante como ler é legal. Pô, ela tá tão apaixonada pela leitura que ela nem aceita sair com o Brian. Brian se sente mal. Ela fala, desculpa, eu não posso, tô lendo. E ela volta pra ler. Eu tenho uma nova coisa. Eita, pô. Eu tenho uma nova coisa. Eu tenho um bonezinho de Não Sou Como as Outras Garotas. de garota performática. Então, agora ela lê. E por isso ela não pode dar
Sendo que dá pra fazer as duas coisas de boa, tem tempo pra tudo. Ninguém fica fazendo as duas coisas em 24 horas. Mas tá, ela fica lendo e o Peter Parker vai pro mato, onde os jovens não estão mais nem se pegando. Eles não precisam mais disso, eles transcenderam a putaria. E agora eles ficam conversando e comendo frutas e tocando violões uns pros outros, um negócio assim bem galera. E o Peter Parker tá dando uns beijos na menina, né? Beijando ela bastante. Ela tá ficando cada vez mais colorida e ele segue preto e branco, o que tá deixando ele cabreiro. O que tá deixando também a irmã dele cabreira. Tipo, por que todo mundo tá colorido e a gente ainda tá preto e branco? Sendo que eu transei mais que provavelmente essa cidade inteira. E daí, mais uma vez, momento sermão. O Peter Parker, o Bud fala, às vezes não é só o sexo. Bud agora perdeu o bebê. E a mãe dele tá desorientada na rua e, de repente, ela olha pra uma parede e vê que o dono da lanchonete já tá cubista, assim. Ele já tá Picasso. E daí os dois começam a conversar sobre isso e o tesão emerge entre os dois. E, a partir de agora, os dois vão trazer o adultério para a cidade. Eles são os primeiros da cidade a adulterar. E Mary Sue fica colorida como? Lendo. Quando ela, enfim, entendeu o valor da leitura, ela ficou colorida. Então, Mary Sue tá descobrindo o prazer da leitura. A mãe dela tá descobrindo o prazer do adultério. O pai chega em casa e o portãozinho, aquele portãozinho baixinho que sempre tem em casa do subúrbio, tá aberto. Nunca teve aberto. Ele chega, amor, cheguei. Cadê a janta? E ele vai repetindo pela casa, cadê a janta? Cadê a janta? E não tem janta e não tem amor. Daí começa o quê? A chover. E daí ele fica mais desorientado ainda. Como assim tá chovendo? Nunca choveu nessa cidade. E ele vai todo molhado para o boliche, que é outro ponte dos rapazes. E lá eles já estão confabulando. Por quê? Porque a vida tem que continuar do jeito que ela é. Não tem outra escolha. Tem que continuar do jeito que tá. E eles agora estão conversando sobre isso, que logo os coloridos vão tirar todos os direitos daqueles que estão lá o tempo todo, que não querem a mudança. O George, que é o pai das crianças, sai todo empoderado pro jeito errado e chega brigando com a mulher, que só chegou depois de adulterar, falando que é pra ela colocar uma maquiagem preta e branca e ir com ele, porque o que os outros vão pensar se ele chegar sem mulher. E ela continua falando que não vai na super reunião que vai ter pra decidir o futuro da cidade, mas só que ela ainda é um amor, porque ela deixa a comida pra ele pra uma semana. Pra ele comendo, até ele ver o que ele faz, mas ela só vai embora, ela não diz pra onde vai e ela não volta mais. E ele fica mais puto ainda, né? Ele fica mais bravo ainda. E mais uma vez, a mãe das crianças vai ser revolucionária, primeiro com o adultério e agora com ser trouxa. Ela é a primeira que é trouxa, porque ela saiu com o cara uma vez, ela já tá de malinha pra morar com o dono da lanchonete. Na lanchonete, porque eles não tem casa, tudo acontece da lanchonete. Trouxa. Primeira trouxa de Agradavelópolis. No dia da reunião, todos os cidadãos de bem sem cor, eles vão pra prefeitura, centro da cidade, e o Bud não vai porque ele tá pegando a menina, né? Quem passa um carro de adolescentes que agora descobriram a violência e o abuso e começam a dar em cima dela porque ela tá fácil, porque ela é colorida. Só gente fácil é colorida. Gente que dá, é colorida. E eles começam a ser violentos quase, eles começam a perder o respeito por ela, que é uma coisa que vem junto, pelo visto. E nessa reunião acontece o que é a segregação racial, a segregação de cores. A partir de agora, coloridos não podem comprar nada, todos os estabelecimentos só aceitam preto e branco. Já vamos falar mais sobre isso, gente. Calma que temos assunto para isso também. Enquanto a cidade está se organizando para terminar essa segregação, o dono da lanchonete é afrontoso e pinta o mural da mulher do Jorge pelado. Mais uma coisa, por que tem um momento onde tem um retrato pelado da pessoa que é para ser a mãe do diretor? Mas tá, isso deixa todo mundo mais ultrajado ainda e a multidão de pessoas sem cor destrói a lanchonete, faz vandalismo, quebra tudo, quebra pintura. E depois que a gente vê o retrato nu da pessoa que foi fortemente influenciada pela mãe do diretor e roteirista do filme, ela começa a ser maltratada por homens que agora acham que ela é fácil porque eles viram ela pelada. O que o Bud faz? Ele defende a mãe dele. Ele dá um soco nos pervertidos e quando ele dá o soco, o sangue sai vermelho. E daí nessa hora ele ganha as cores dele. Ele ganha as cores dele quando ele defende a mãe. Estranho. Coisa estranha! E daí termina o rolê do pacote da segregação, do preconceito, porque já estão queimando livro, sabe? Estão destruindo biblioteca, estão quebrando a loja que vende cama de casal. E vai piorar muito mais. Eles estão lendo no exíliozinho deles todas as coisas que vão acontecer. As músicas vão ser proibidas, contato físico vai ser proibido e nenhuma cor além do preto, do branco e do cinza podem ser usadas para nada. E eles são tipo, meu Deus, nossa, como seremos? Onde estaremos? Que foda. E daí nesse momento eles têm uma ideia de fazer uma grande pintura colorida gigante no meio da noite para que todos vejam as cores e entendam o lado deles. A polícia preto e branco chega, leva os dois pra cadeia. Quem vai visitar o Bud? O pai dele.
O pai dele tá lá porque ele tá desiludido, porque ele tá sem comer, sem viver, sem nada, porque não tem mais comida e ele não sabe como fazer comida. E ele fala que ele não sabe nem que dia é, porque ele tinha uma rotina tão certa e agora não tem mais rotina, ele não sabe os dias. E como que ele pode fazer pra tudo voltar ao normal? E o Bud fala, não tem como fazer nada. As pessoas, depois que mudam, elas dificilmente voltam. Tem o julgamento deles. Nesse julgamento, eles não querem deixar o Bud falar, mas ele se intromete e fala, vocês não têm o direito de fazer isso com a gente. Todo mundo aqui por dentro é colorido. Vocês ainda não encontraram aquilo que vai fazer vocês trazerem quem vocês já são. E daí o prefeito fala, teu cu. E ele fala, você não me odeia? E daí ele começa a atiçar o prefeito. E a raiva faz o prefeito ficar colorido. Mostra um espelho pra ele e sai correndo. No julgamento tem um momento que o Bud usa o pai dele pra falar, olha pra sua esposa, ela não é a mulher mais linda do mundo? Você não quer que ela continue colorida? E ele olha pra esposa, ela é realmente muito, muito linda. E o Bud fala, que bom que você percebeu que a minha mãe e a sua esposa é realmente muito, muito atraente. E é nessa hora que o prefeito sai correndo que o filme meio que ele me divide. Eu tenho duas opiniões completamente distintas, que fazem sentido as duas. Eu vou contar as duas pra vocês e vocês decidem. A primeira opinião minha é através das lentes cor-de-rosa, tem um filtro assim, que a ideia é legal. Quer dizer, a ideia que eu acho que é, porque o diretor falou que é uma analogia a Gênesis. Então não é o que o diretor quer, é o que eu acho. Estar em preto e branco significa rotina. Rotina constante. Então as pessoas estavam acostumadas com a rotina e a rotina ela era perfeitamente agradável. Essa é a frase que eu gosto muito, perfeitamente agradável. E quando você pega todas as coisas que aconteceram depois que as pessoas saíram do perfeitamente agradável, uma coisa ruim acontece. Então, quando os meninos conhecem o próprio pintinho, eles perdem a capacidade de jogar basquete. Quando a mãe encontra o lugar certo da alegria dela, uma árvore pega fogo. O dono da lanchonete prende a encontrar o seu eu artístico e daí adultera. Quando tá acontecendo a reunião e o argumento do prefeito é, nós vivíamos numa cidade perfeitamente agradável e agora as coisas não estão mais agradáveis. Porque realmente as coisas não estão mais agradáveis. Tudo que aconteceu foi desagradável, desconfortável para alguém, pelo menos. Quando eles se permitem sair da rotina e viver coisas novas e ter novas experiências, eles vão ter uma vivência mais colorida. A ideia do filme de você mecanizar a sua vida, parar de fazer coisas só porque tá todo mundo fazendo, parar de seguir a mesma rotina só porque é o que você tá acostumado e ver que uma vida perfeitamente agradável não é tão legal quanto uma vida ligeiramente desconfortável, onde coisas realmente legais acontecem, onde você está aberto a coisas grandiosas. Às vezes vai dar coisa errada, mas normalmente é grandioso. Esse filme é uma celebração da espontaneidade. Olha que poético, né? Inclusive, recomendo que você faça esse desafio de fazer uma coisa desagradável por dia. Nada grande, tá? Tipo, eu comer uma coisa que eu não gosto. Fazer outro caminho, sabe? Responder outra coisa pro porteiro, ao invés de, oi, tudo bem? Falar, e aí, você já comeu pastel hoje? Pra você colocar o pezinho no desconhecido, que pode trazer tantos benefícios. Faz isso, depois me conta. Mas, infelizmente, a gente não pode viver só no filtro cor-de-rosa. E eu preciso fazer alguns apontamentos. Porque depois que eles vencem a cidade está toda colorida, o que acontece? A irmã dele decide ficar na cidade, no passado. A irmã decide ficar. Inclusive, ela imaginou um ônibus, e agora tem um ônibus que vai para onde? Para Springfield, que é outra cidade com nome comum, nos Estados Unidos. E ela, antes de ir embora, quer dizer, ela antes de ficar, ela conversa com o irmão e fala, nossa, eu vou ficar porque aqui é o meu lugar, eu encontrei meu grupo, e além do mais, eu não tenho inteligência para passar numa faculdade do universo real. E daí fala, e tal. E daí ela olha pra ele, ninguém pergunta. Ela olha pra ele e fala, eu fazia essa coisa de ser meio vadia, assim, meio promíscua, mas não levou a lugar nenhum. Agora eu entendi o meu propósito e eu quero fazer uma diferença pro mundo, eu quero ficar aqui. Ela é tudo de legal que acontece nesse filme. Ela é a mais curiosa, ela é a mais inteligente, ela é a que gera as dúvidas, ela que traz as coisas pro filme de várias maneiras diferentes e ela é dona da própria sexualidade. Enquanto o irmão dela passa de virgão pra herói, pra pegador, pra defensor da mãe, ela chega, faz toda a diferença, faz toda a mudança, descobre que a felicidade está nos livros, porque é isso que faz ela colorida, e não em pegar homens. Ela decide ficar na cidade para ter uma vida modesta e ela verbaliza que ela era vadia, mas agora ela mudou.
porque ela entendeu o conhecimento. Ser o que dá facilmente pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra você pegar geral e valorizar o conhecimento. Merda é essa? Ela faz tudo o que precisa ser feito, ela faz toda a mudança, mas daí no final ela vira exatamente o que os outros fazem. Ela tem o pior arco da história. E ela é o quê? A mulher. Isso não é uma mensagem um pouquinho tradicional para um filme que é para ser revolucionário? Que, tipo, ele descobre a pegação e ela descobre que monogamia, na verdade, é uma bênção. E que a gente tem que se guardar e colocar um livro, assim, na frente da perna. Chega um homem e você põe um livro. Livro. E ela vai morar onde, gente? Como assim ela pega um ônibus? Ela vai morar entre o canal 7 e o canal 9? Que merda é essa? Eles não explicam mais nada sobre da onde ela foi, para onde ela vai, o que tá acontecendo. Ninguém explica. Isso me estressa. Isso me estressa bastante. Então ela pega o ônibus do programa fictício, que agora é colorido. Esses personagens não existentes aprenderam um novo estilo de vida, mas eles ainda não existem. Eles ainda estão dentro da TV. Pra onde sua irmã tá indo? Que coisa mais sem lógica. Ela chega toda autônoma, ela acaba casta, pura, modesta, conservadora, e ela pega um ônibus em direção ao nada. Primeira mensagem de modéstia top. E minha próxima coisa aqui, como eu falei, esse filme, ele decidiu satirizar as regras absurdas que tinham nesse período, que é o período da censura, da autocensura. Além dessas coisas bizarras, tinham coisas claras, que eram: nenhum homem branco pode ser retratado como escravo, não pode ter nenhum tipo de miscigenação, as mulheres não podem insinuar gravidez, ir no banheiro, qualquer coisa associada ao sexo de maneira subjetiva ou até distante, não pode nada disso. E, obviamente, nada que acontece nas letras LGBTQIA+. Nada daquilo podia de jeito nenhum. E você pode perceber que esse código ele favorece muito uma categoria, né? Que são os vilões desse filme. Da Ellen do Hays Code, eles decidem fazer meio que uma sátira à segregação racial americana e tal, que realmente aconteceu. Massa! Agora me diga! Por que um filme que satiriza a censura absurda puritana, que usa uma pauta real, que é o da segregação, não coloca nenhum personagem negro? Imagina você fazer um filme sobre segregação nos Estados Unidos e chamar o oposto de coloridos e não chamar ninguém negro, porque assim, a ideia é que a cidade está crescendo. Eles podiam muito bem fazer uma família vindo de caminhão para se mudar na cidade e essa família é toda negra. Ninguém sente atração pelo mesmo sexo. Nada. Nada, nada, nada. O que acontece é que um monte de gente branca rica aprende que a vida é mais do que só planejar. Porque todo o resto das pessoas que foram reprimidas pelo Hays Code, elas não aparecem. Toda analogia sobre coloridos pode ter uma conotação racial, mas só tem branco discutindo sobre isso. E quando eu falei que esse filme ele é um filme extremamente radical para quem é conservador, porque nada muda. O que acontece é que várias pessoas aprendem que talvez seria legal para usar para as outras cores, sabe? Tipo, seria legal olhar para o mundo com outros olhos. Isso passa uma vibe de blogueira mística rica que fala que ela atraiu tudo que ela tem, que tudo foi manifestação, que agora ela tem todas essas coisas porque ela desejou de verdade, ao contrário de você, que não deseja bastante. Mas, incrivelmente, só as pessoas que o pai pode pagar são aquelas que conseguem as coisas sejam atraídas pra ela. Então passa essa vibe, sabe? É um monte de gente se cumprimentando por... Tipo, olha, você viu como a gente... Você viu como a gente pensa nas coisas? Só segregação. Coloridos, hein? Massa, massa, massa pra nós todos. Vamos terminar esse filme com todas as famílias na mesma casinha de subúrbio. Só que ligeiramente mais adúlteros. O Bud volta sozinho pra casa, deixa a irmã pra morar na TV e foda-se. A mãe dele tá chorando com a maquiagem escorrendo assim. E ela tá chorando por quê? Porque passar o final de semana com o namorado dela, que é 9 anos mais novo, fez ela se sentir mais velha e não mais jovem. Ele faz o quê? A mesma cena de novo. Ele pega um pano e ele limpa a maquiagem da mãe. E a mãe começa a falar que ela tinha a vida perfeita, a vida certa. E daí ele fala, mãe, não tem vida certa. Enquanto ele faz a mesma cena da maquiagem de novo, dessa vez com outra mãe. Por quê? Por quê, diretor? Mãe, lembra que tinha uma filha? Não. Não, ela só tá preocupada com o namorado e com o filho. E daí o filme acaba mostrando a irmã toda feliz, com o cabelinho amarrado, uma roupinha bem decente, lendo um livro na bancada da universidade que ela mesma manifestou dentro da TV. O que é Detona Ralph perto desse filme, né? As coisas acontecendo dentro da TV. E mostra a mãe do Bud, o pai do Bud e o amante do casal se perguntando o que eles vão fazer a partir de agora, e os três começam a rir, falam que não tem a menor ideia, enquanto tem aquela música triste rodando assim pra gente sentir. E
é isso, gente. Ele é um filme muito legal, eu gosto desse filme. Como eu falei, eu tenho algumas ressalvas, que eu deixei bem explícitas. Mas eu gosto muito desse filme. Vocês lembram desse filme? Me conta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, a gente é tão legal aqui. Estamos na campanha para fechar 100 mil inscritos até o meu aniversário, dia 14 de maio. Então, se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, me mostra pra eles. Vai que a gente consegue, né? Dá uma olhada na minha descrição, tem um monte de coisa legal lá. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana. Ou a qualquer momento. Vai dar tudo certo. Se eu parar de encostar nas coisas.